Olá, gente! Quero falar sobre como o nomadismo digital me salvou da depressão. E eu estou aqui num cenário maravilhoso que eu estou repetindo em vários vídeos porque é lindo demais. Estou na Coreia do Sul, meu país preferido, pela quarta vez. E vamos falar sobre nomadismo digital e como me salvou da depressão. Primeiro, meu nome é Fernanda. Hoje eu sou nômade digital, já faz 3 anos. Viajo pelo mundo enquanto eu trabalho remotamente, então é só pegar o meu computadorzinho, levar comigo e eu posso estar em qualquer lugar. Só preciso entregar, né, o que precisa ser feito. Então, me siga aí, que eu trago muitas coisas sobre nomadismo digital, sobre ansiedade, sobre viajar com ansiedade, sobre Coreia e tal. Então vamos lá. Primeiro, eu tive muitos anos de depressão. Tomei muitos remédios e acho que nenhum adiantou, sinceramente. Eu passei a minha faculdade tomando remédio, fazendo faculdade, assim, eu fiz muita coisa durante a depressão. Ela não me paralisou, mas porque eu ficava geralmente, tipo, apavorada que eu não queria ficar naquela situação. E eu ficava sempre tentando melhorar, né? E tive várias fases de depressão, né? Teve as mais brandas, teve as mais pesadas, teve aquelas que eu só chorava o dia inteiro, né? Teve de tudo. Mas todas as vezes eu tentava fazer alguma coisa sobre. Então, como eu disse, eu fiz várias coisas durante a depressão, mas sim, deixei de fazer várias outras também, porque quando a gente está em depressão, existe um limite. Existe, né? Então, eu morei aqui na Coreia do Sul quando eu estava em depressão. E tinha fins de semana que eu só queria ficar quieta, que eu não tinha ânimo, né, de viver, né? Então, eu poderia ter aproveitado mais, poderia, mas sim, aproveitei, né? Então eu acho que muitas coisas eu fiz, mas poderia ter feito melhor sem depressão. Então eu fui, muitas coisas que eu fiz na vida, eu falo que foi na força do ódio e desespero. Porque eu tava na merda e eu queria melhorar. Então eu saí de Florianópolis, saí da casa da minha mãe com 24 anos porque eu tava muito mal. Cada vez que eu tinha que sair para trabalhar eu chorava de desespero. E eu só queria ficar em casa assistindo TV com a minha mãe. E eu vi que aquilo não era certo, não era bom. Então eu pensei, então eu tenho que fazer uma mudança drástica. E aí eu fui para São Paulo, simplesmente peguei minhas trouxas e fui para São Paulo. Foi horrível no momento da despedida da minha mãe, porque a gente é muito próxima. Mas no momento que eu pisei em São Paulo, vamos que vamos. E aí arranjei emprego e tal, né? Eu sempre fui professora autônoma, né? Então tinha vários alunos e tal, trabalhava para algumas escolas e tal. E aí eu fui vendo, eu vivi vários anos em São Paulo, fiquei indo atrás de bolsa de estudo para a Coreia, fiquei indo toda hora procurando emprego fora, fiz entrevista para Singapura e tudo, assim, eu sempre estava tentando, né? E consegui depois de muitos anos, depois de eu acho que 4 anos tentando conseguir uma bolsa para a Coreia do Sul, estudei na Coreia do Sul 1 ano, depois voltei, depois eu fiquei desesperada de novo, não tinha como pagar as contas direito e eu estava desesperada. E aí eu me candidatei a um trabalho que eu achava que era remoto, home office, né? E eles falaram, você tem como vir para as Filipinas? Eu simplesmente fui para as Filipinas. Então assim, eu tinha, digamos, coragem, as pessoas falam, nossa, você tinha coragem, eu tinha desespero, né? Eu queria melhorar de vida, que tava uma merda. Então, por um lado, né, eu fiz muita coisa assim, porque era um desesperinho de mudar de vida. Mas eu sempre quis ter uma certa liberdade geográfica, né, de ir para outros lugares e poder viajar enquanto trabalhava. Eu sempre quis fazer isso. Só que assim, não era fácil, não é fácil, sabe? E aí eu trabalhei 2 anos na Polônia, normal, né? Trabalho normal, fiquei presa lá na Polônia, né? Um tempão. Presa, né? Eu peguei pandemia lá também, né? Mas assim, tinha férias de 26 dias. E aí eu pensava, o que eu vou fazer com esses 26 dias? Eu queria visitar a Ásia. Eu não podia, quer dizer, ou eu visitava a Ásia ou eu visitava meus pais. E era só uma vez por ano, sabe? Então, era uma coisa que, tipo, prende, né? Prende você. E aí... eu fiquei muito na luta, assim, de arranjar trabalho remoto e eu tinha muito... claro, como uma pessoa depressiva, a ideia da vida era negativa, minha visão da vida, né?
Eu lembro que quando eu morava aqui também eu só falava pra todo mundo o tempo todo, ai, a vida é uma bosta, a vida é uma bosta. Super negativa. E assim dá pra entender, tipo, uma pessoa depressiva. A gente tem dizem, né, tipo um véu, né? Você enxerga a vida de outra forma. E quando você tira esse véu, tipo assim, tudo muda. O ponto de vista, tudo muda, a forma de você ver a vida. Então eu via a vida como uma coisa, tipo, negativa mesmo, né? Uma visão bem negativa. E eu pensava, gente, mas que é isso? A vida, tipo, vou ficar trabalhando uma coisa que eu não gosto. Aí tu chega em casa do trabalho, aí descansa, que você tá cansado do trabalho, assiste TV, aí acorda e vai trabalhar de novo uma coisa que você não gosta e você fica repetindo esse ciclo, esperando a aposentadoria. Eu me questionava muito nisso e se é pra viver assim, eu não quero viver. Eu pensava assim, gente. E eu acho que eu ainda penso, se eu voltar pra essa vida, eu não sei se eu aguento, sabe? Então, aí aconteceu que eu consegui o trabalho remoto. O mesmo trabalho que me contratou nas Filipinas, me recontratou, mas falaram, agora remoto. E aí eu pensei, será que agora dá? E eu já tava de olho na Tailândia, porque a Tailândia é um dos países que as pessoas gostam de ir como nômade porque ele é mais barato e tem uma certa estrutura. E eu já tava assim, de olho, assim, muito tempo. Deu, então tá, então agora eu vou começar. E alguns meses antes de começar, inclusive, eu parei de tomar todos os meus remédios, os antidepressivos. Eu não aconselho, obviamente, fazer isso, mas para mim ajudou, mas não foi só isso também. É que, na verdade, foi, mesmo mês que eu consegui esse trabalho remoto, foi o mês que eu mudei para São Paulo de novo, porque eu estava bem fodida morando no interior de São Paulo, que era uma bosta. Foi o mês, eu comecei a trabalhar nesse trabalho, mudei para São Paulo e parei os remédios. Então, e eu estava morando num lugar sozinha em São Paulo, coisa que eu nunca tinha feito na vida inteira, eu sempre tive que dividir, né? Então eu peguei um lugar de 10 metros quadrados, era um apartamento de 10 metros quadrados, porém ele tinha tudo, cama de casal, banheiro, cozinha, era bem apertadinho, mas ele era todo moderninho, todo lindo. Então pra mim, aquilo lá era já o luxo. Então, tudo aconteceu em outubro de 2021, acho que foi isso? Parei os remédios, tudo, e eu comecei também uma coisa muito intensiva de melhorar a autoestima. Eu cortei tudo que eu tava jogando uns games online, tava conversando com um monte de gente online, eu simplesmente parei tudo. Cortei tudo da minha vida. Então isso já com certeza deu um empurrãozinho pra eu melhorar de vida. Eu comecei a fazer todo um negócio pra recuperar a autoestima que tava na merda. Então eu já comecei a fazer todo esse trabalho. Aí comecei a trabalhar remotamente. E aí fui indo, aí eu fui saindo do buraco assim, de leves. E aí em março, acho que foi abril, sei lá, eu fui pra Tailândia. Eu tava bem zoada ainda quando eu tava na Tailândia, eu tava melhor, mas obviamente eu ainda tava zoada. Eu fui fazer até curso de meditação com um monge budista. Eu comecei a buscar todas as formas. E aí, claro, obviamente, ter horário flexível e liberdade geográfica foi o mais importante, né? Eu já não tenho como odiar meu trabalho se ele me permite fazer isso. E também, claro, a minha área é de boa, assim, claro. Às vezes tem trabalho bosta mesmo te proporcionando viagem, né? O meu trabalho não me estressava, então foi bem de boa a questão de trabalhar, fazer meus horários. E aí eu comecei a conhecer o mundo e essa liberdade de você fazer seus horários, de você sair conhecendo o mundo, com certeza ajudou. E assim, quando você viaja, você vive muito presente e você também tem a questão da gratidão. Então isso eu acho que é uma chave, porque viver o presente é um dos segredos para você se livrar da depressão, né? E você tá sempre vivendo coisas legais no seu dia a dia. Você não precisa todo dia fazer alguma coisa diferente, mas assim, só você sai na rua, já é um país diferente, já te dá um ânimo maior. Não é aquela rotina de chegar em casa no mesmo lugar que você já morou há muito tempo, cansado e repete a rotina. Não, você vai variar a sua rotina com coisas novas e tal, informação nova, lugares novos.
E isso com certeza ajuda no mental, você viver o presente, viver coisas novas. O que eu sinto é que esse tipo de vida faz eu me sentir viva. Eu estou vivendo. E aí agora que eu melhorei da depressão, eu fico com um desespero que eu quero todo... Meu tempo é muito valioso, porque eu não vivi direito por anos, na verdade, mais de 10 anos eu não vivi direito. Por mais que eu tava aqui e tal, eu não tava vivendo direito, porque você vive com uma nuvem negra em cima de você. E agora não tem essa nuvem negra, então eu tô vivendo direito. E aí eu, vivendo todas essas coisas, cara, eu me sinto viva. E quando eu fico parada num lugar só, tipo, volto pro Brasil, fico na casa da minha mãe, é bom também, só que por muito tempo eu começo, tipo, cara, eu não tô vivendo, né? Eu preciso do movimento. E o movimento, ele já foi comprovado que ele é importante para a saúde mental, você ter esse movimento. E, obviamente, viver o presente, que o nomadismo proporciona demais. Então, fica a dica, né, de uma das coisas que ajuda e por que ajuda, né, expliquei aqui. E me sigam para acompanhar viagens, nomadismo e até como viajar com a ansiedade. A ansiedade ainda está aqui nesse corpinho, mas a gente está lidando como pode. Então é isso, não se esqueça de se inscrever e tchau, tchau!